Paz e graça, irmãos e irmãs. Neste terceiro domingo do mês de maio, como vocês têm acompanhado, temos refletido na palavra do Senhor sobre o que ela tem a nos instruir acerca do propósito de Deus quando formou o ser humano para viver em família. E neste terceiro domingo queremos compartilhar com você, igreja, esta terceira mensagem da série que temos chamado Tudo, Família, Tudo em Nome de Jesus. Pode passar o próximo slide? Então, o título da mensagem para hoje, Família, Fé e Finanças, tudo junto e misturado. A expressão é uma gíria, mas que quando estava meditando na palavra, me coube ao coração compartilhá-la, porque de fato, não apenas esses dois temas que acompanham a formação da família, mas quando se trata de família, tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, está junto do que nós chamamos de família. Nada se faz fora da família, absolutamente nada se faz fora da família. Então, queremos também falar sobre finanças e falar sobre fé dentro do tema da família. Pode passar o texto, aliás, não, volte lá então, desculpa, já estraguei a surpresa, né? Mas abra primeiro lá Mateus 26, apenas 3 versículos bastante conhecidos. Mateus no capítulo 26, apenas 3 versículos, 14, 15 e 16. Mateus capítulo 26, versos 14, 15 e 16. Você encontrou? Amém? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs isso: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava Judas uma boa ocasião para trair a Jesus, o seu mestre. Pode passar. Porque o tema família, fé e finanças. Meditando nesse texto, eu lembrei do mexidão mineiro, né? Alguém aqui conhece o mexidão mineiro, né? Aí você pode pensar, pastor, está faltando ali ainda um ingrediente, ou de repente o que você conhece, come, sabe fazer, não, está sobrando ainda. Então você pode pensar de repente no mexidão francês, existe também o mexidão francês, né? De la cuisine de désespoir. Na madrugada você está no desespero, na fome, ficou até tarde na internet, você vai lá, pega tudo que tem na geladeira, mistura ali e pronto, você vai ter ali o famoso mexidão. É um conjunto de coisas, mas que está num prato, que tem uma função, né? Alimentar quem está com fome. E para falar do tema, irmãos, família, com essas duas proposições dentro do tema da família, fé e finanças, eu quero falar um pouco disso, né? Até que ponto algumas coisas ou algumas áreas da nossa vida a gente acha que pode ficar fora da família ou fora da fé ou mesmo fora das finanças. Essas 3 coisas, por exemplo, estão juntas como no mexidão mineiro. Formar uma família precisamos de fé e precisamos também de dinheiro. Para que a gente possa exercitar a nossa fé em família, a gente sabe que a gente precisa ter compromissos, e muitas vezes esses compromissos passam pelo tema do dinheiro que nós queremos compartilhar com você. Pode passar. Esta obra de Carl Gustav Jung é um famoso discípulo de Freud. Enquanto Freud tinha, por exemplo, em toda a sua base da sua psicanálise era a sexualidade humana, para Freud, tudo que o ser humano fazia, desde quando estava sendo projetado, toda a existência humana, para Freud, tinha a ver com a sexualidade. E Jung, seu discípulo, para não imitar o mestre, disse que não apenas a sexualidade, mas há uma outra área da vida humana muito importante, talvez tão importante ou até mesmo mais importante que a sexualidade, que é o dinheiro. Daí uma obra importante em homenagem a Jung,
a obra que estava revisitando essa semana, chamada Alma e Dinheiro. E na obra, uma frase feita que gosto muito: quer conhecer a alma de uma pessoa, veja como ela administra o seu dinheiro. Até coloquei essa frase na minha rede social. Quer conhecer a alma de uma pessoa, observe como ela lida com o seu dinheiro, lida com as finanças da sua casa. Tem muito a nos dizer. E essa é uma frase feita de Jung, ligando que a existência humana está essencialmente ligada ao que nós podemos chamar de dinheiro. Pode passar. Essa expressão que é de Jung, eu quero dizer para você, um pequeno trecho. Observe o que estiver em vermelho. Complexo é um conjunto central de emoções, memórias, percepções e desejos no inconsciente. Vou fazer uma pausa aqui. O inconsciente é aquilo que, por exemplo, a gente vai dizer na linguagem da informática, da computação, é a lixeira. Só que a gente ainda tem acesso à lixeira. Se a gente quiser lá apagar coisas, enfim, dar fim na lixeira, a gente consegue. O inconsciente não. O inconsciente começa a agir quando você está dormindo. Por isso que fala inconsciente. Daí a questão dos sonhos, que muitas vezes você sonha e quando está sonhando, o inconsciente está mais livre agora, ele vai buscar coisas do inconsciente, ou seja, da sua memória, que você não tem controle. E geralmente as emoções, os nossos sentimentos, a afetividade estão mais alojados lá no inconsciente do que no próprio consciente. Então, vou repetir. Então, o que é um complexo para Jung? É um conjunto central de emoções, memórias, percepções e desejos no inconsciente pessoal, organizado em torno de um tema comum, qual seja poder e status. Pode passar. Então, essa é uma expressão que Jung vai usar em toda a sua psicanálise. Então, o complexo se manifesta quando a afetividade emocional oculta a nossa consciência. Por isso, nós chamamos de complexo. Depois de tudo isso, Luísa, o que o senhor quer dizer, pastor? Que as nossas emoções, quando estão no conjunto que Jung vai chamar de complexo, significa que nós estamos passando por algum momento onde nós somos muito mais afetivos e emocionais do que racionais. Pode passar. E o que é curioso, irmãos e irmãs, é que às vezes nós temos essa relação, pensando em Freud, com a sexualidade, e pensando em Jung, nós temos essa relação com o dinheiro. A ideia de que algumas pessoas resumem a sua vida ao prazer da sua sexualidade. Não importando muito aí a idade, se na adolescência, juventude, ou mesmo pessoas de meia idade, ou mesmo pessoas de idade avançada, com toda a sua história, como se a vida se resumisse à prática sexual. Para Freud, talvez, a frase seria: olha, é alguém que vive inconscientemente, dando espaço, vazão, gastando energia apenas com a sua sexualidade. E Jung diria, Marcial, mas há também pessoas que resumem toda a sua existência, toda a sua vida, toda a sua visão de mundo a partir do dinheiro. E por vezes fazem isso inconscientemente. Ou seja, pessoas que ficam cegas, capazes de fazer coisas absurdas na família, contra a família, sobre a família, contra o ser humano, na igreja, onde quer que estiver, pessoas que fazem coisas absurdas em nome do dinheiro. E o que é curioso, isso está na Escritura Sagrada, registrada em muitas passagens. Aliás, a Bíblia usa mais de 3.000 textos bíblicos, 3.000 textos bíblicos para falar sobre dinheiro. Então não é um tema comum, é um tema muito recorrente. E glória a Deus, porque o próprio Senhor Jesus falou sobre o tema do dinheiro. E eu separei 7 passagens que Jesus falou sobre o dinheiro e como ele pode, ou que lugar ele pode, ou às vezes que lugar ele ocupa na nossa vida. Abra comigo a primeira passagem, das 7 rapidamente, que eu quero compartilhar com você.
Se você tiver com caneta e quiser anotar, ou então não se preocupe com caneta, porque você pode também conferir ao longo da semana nessa mensagem que fica sempre gravada lá na nossa rede social, no YouTube da igreja. Lucas capítulo 14, vai um pouco mais adiante, já que você está em Mateus, abra comigo lá em Lucas, no capítulo 14, um conhecido texto que nos fala muito acerca da necessidade de usar dinheiro para coisas que queremos fazer ou coisas que temos que fazer na vida, pensando também, claro, no tema da família. Veja, Lucas 14, versos 28 a 30, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre ou uma casa ou uma família, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios ou condições, dinheiro para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele. Aí, presta atenção um pouquinho, olha aqui para mim. A ideia de zombar, muitas vezes, a vergonha que nós temos em relação ao outro, Freud diria, essa vergonha está ligada à sexualidade. Jung vai dizer, está ligada à questão do dinheiro. Que é um exemplo claro. Quando você precisa vender o seu carro de 30, 40 ou 100 mil reais por uma questão financeira e voltar para um de 20. E você está muito mais preocupado com o que os outros vão pensar do que a atitude racional que você tem que tomar. Então, para Jung, essa é uma questão emocional. Você está sendo muito mais emocional do que racional. Talvez colocando em risco a sua própria família, porque você está mais preocupado com a impressão do outro do que, de fato, aquilo que você tem de fazer. Verso 30, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Palavra de Jesus sobre planejamento. Próximo, aí mesmo em Lucas, só que agora no 16. Lucas 16, versículo de número 10. Também sobre dinheiro, Jesus falando, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Sabe aquele, abrir um parênteses aqui novamente, já sou pastor há 25 anos e já lidei, irmãos e irmãs, em vários lugares do Brasil, já fui pastor em 4 estados diferentes e já lidei com todo tipo de família, família muito bem financeiramente falando e famílias muito simples, pobres até mesmo falando financeiramente. E já vi rico arrogante como já vi rico humilde, rico generoso. Já vi pobre arrogante e já vi pobre também generoso. Então não é questão do dinheiro, mas é questão do nosso coração. Como é que nós lidamos com o dinheiro? Que poder e que influência ele exerce na nossa vida? Que poder ele exerce na nossa vida? Eu tenho, só não é mais no meu contato, porque mora longe, tive um colega de faculdade, e às vezes nas dificuldades, isso 30 anos atrás, nas dificuldades, um dia eu ouvi uma frase dele, achei muito original. Aliás, eu acho que já citei aqui. Ele dizia assim para mim, Adilson, a gente vive nessa pindaíba, mas sabe por que Deus não me dá dinheiro? Se Ele me der dinheiro, Ele não me acha nunca mais. Você está dando risada, ele foi honesto. Às vezes a gente acha que é fiel a Deus porque tem pouco. Há pessoas que têm pouco e são infiéis. E acham que se tivessem muito, seriam fiéis no dízimo, na oferta, na generosidade sobre pessoas que precisam. Às vezes pessoas da própria família estão desassistidas porque nós temos problemas graves, emocionais, com a administração do dinheiro. Então disse Jesus, verso 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é infiel ou injusto no pouco, não importa o quanto tem, também será injusto ou infiel, caso venha a ter muito. Agora vamos voltar para Mateus, outras 5 passagens bíblicas que Jesus também continuou a falar sobre o lugar do dinheiro. No capítulo 5 de Mateus, apenas o verso 42, Mateus, no capítulo 5, verso 42,
Diz assim esse final do trecho: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Você já reparou que às vezes quando determinada pessoa tem problema com dinheiro, tem uma ligação emocional com dinheiro, ele arruma qualquer desculpa para dizer por que aquela pessoa não será ajudada. Às vezes está se falando falando da própria mãe, do próprio pai, às vezes de um filho, de um genro, de uma nora, às vezes de um irmão de sangue, às vezes de um irmão da igreja. Quem na condição de poder ajudar, às vezes não ajuda porque tem essa relação com o dinheiro, uma relação emocional, emotiva, desculpa a expressão, para usar a colocação de complexo que Jung faz, a pessoa tem uma relação irracional com o dinheiro. Irracional. E Jesus nos alerta sobre esse perigo. Capítulo 6, aí mesmo em Mateus, capítulo 6, verso 31. Verso 31. E o que eu fico feliz é que Jesus disse tudo isso, Selma, muito antes de Jung. Há pelo menos 1.900 anos antes, pelo tempo que viveu Jung, há pelo menos 1.900 anos antes, Jesus falou isso sobre o dinheiro. Verso 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Né, César? Falamos sobre isso hoje pela manhã. Dinheiro. Às vezes a nossa enfermidade emocional nos leva a problemas no casamento. Até pouco tempo, já citei esses dados aqui, até pouco tempo a causa número 1 de divórcio no Brasil era infidelidade sexual. Hoje não, é problema financeiro. A causa número 1. E numa família, então, cristã, é inadmissível, ou pelo menos é estranho, porque, na verdade, numa família, num casamento, esses momentos, sobretudo esses momentos, precisam ser conversados em família, com a palavra de Deus aberta, com joelhos dobrados, não dando espaço à ansiedade, à preocupação, à angústia, problemas, além do financeiro, problemas do relacionamento conjugal com os filhos, insegurança para toda a casa. Se tem adolescente, então, criança, elas percebem o grau da nossa ansiedade. Colocamos muitas vezes nossos filhos também ansiosos por problemas que são adultos. Jesus falou sobre essa preocupação exagerada que o ser humano tem quando trata do dinheiro, ligando-o ao seu futuro. Agora vai para o capítulo 10, aí mesmo em Mateus. Mateus, no capítulo 10, versos 9 e 10. Depois de um tempo que nós estivemos meditando na palavra do Senhor, um pouco mais adiante, a gente vai voltar aqui em Mateus, nesse capítulo 10. Mas por hora, nós vamos ler apenas os versos 9 e 10. Não vos provereis de ouro. Aqui ele estava falando para os 12. Parece que os apóstolos de nosso tempo, os pastores famosos, estrelas, arrancaram essa página das suas Bíblias, né? Então, disse assim Jesus, quando estava instruindo os 12 apóstolos para a missão, disse assim a eles: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje ou bolsa para o caminho, nem de 2 túnicas ou paletós, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Paulo mais tarde vai dizer, olha, tendo com que comer e se vestir, ficai feliz e alegre. E é claro que Paulo também escreve em Efésios, e ainda que a gente se contente tendo com o que comer e o que vestir e aonde morar, Deus nos dá muito mais do que isso. Agora, isso não pode ser a razão da nossa existência. Citando de novo os 2 teóricos, a nossa vida não gira em torno da nossa sexualidade. E, portanto, Jung, a nossa vida não gira em torno do dinheiro. Não pode girar em torno de dinheiro. E uma última passagem, no capítulo 22,
versos 17 a 21. Mateus 22, versos 17 a 21. Você encontrou? Amém? Dize-nos, pois, perguntado Jesus, né? Dize-nos, pois, mestre, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Para um pouquinho aqui, olhe para mim aqui. Sabe quando a gente vai pagar as nossas contas, chamadas de impostos, e são muitos? A gente fala da corrupção do país para tentar dizer para a nossa consciência assim, olha, se você puder, né, ocultar a nossa consciência dizendo assim, seu Maurício, olha, para que pagar imposto para esses políticos tão corruptos que tem? Naquele contexto, perguntaram para Jesus, olha, César nos oprime, era o imperador romano, Ibrahim. César nos oprime. Ele mandou o seu império, nos conquistou, arrombou as nossas terras, as nossas finanças. Ele é invasor na nossa terra aqui em Israel. Então, Senhor Jesus, olha, eu acho que a gente não deve pagar imposto para esse homem não, ele é um sádico, um dominador, né? O que o senhor acha? A gente deve pagar imposto? Olha a resposta de Jesus. Jesus, verso 18, responde, aliás, no verso 17 ainda, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus responde, 18, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele então lhes perguntou, de quem é esta efígie e a inscrição? Responderam, de César. Então Jesus responde, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram-se. Será que Deus não é injusto porque eu acho que eu mereço mais financeiramente falando? Trocando em outras palavras, poderíamos dizer isso. Deus não se mete em questões financeiras. Deus vê as nossas necessidades. Deus não quer o seu dinheiro, até porque Ele não precisa. A Bíblia diz em muitas passagens, dele é o ouro, a prata, a glória, todas as coisas. Deus diz assim, ó, chegou o seu dia e você vai. Deus diz para aquela que é estéril, você vai engravidar e ela engravida. Então Deus não precisa, mas Deus olha e vê como nós administramos, pensando no Freud e no Jung, a nossa sexualidade e também o nosso dinheiro. Quero falar um pouquinho de ironia sobre dois personagens e o tema ainda dinheiro em família, tá? Lembra que eu falei para você estar atento sobre Mateus, que a gente voltaria lá? Volte lá comigo no capítulo 9 de Mateus. Vou fazer você trabalhar um pouquinho com a sua Bíblia aí nas suas mãos. Mateus, no capítulo 9. Você achou Mateus? Amém? Capítulo 9, olha só. Verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Vou fazer uma pausa aqui. Mateus, irmãos, na minha Bíblia, na sua Bíblia, que você está vendo agora, tá? O evangelista Mateus foi um apóstolo. E antes de ser apóstolo, presbítero Milton, ele era hoje a gente diria, um fiscal da Receita Federal e, de acordo com o texto bíblico, corrupto. Hoje diríamos, um político daqueles que Deus tem misericórdia, né? Verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, para quê? Ao arrependimento. A palavra grega aí é metanoietes, que significa mudança de vida, conversão. E é exatamente isso, irmãos e irmãs, que vai acontecer com Mateus, até então, antes de encontrar-se com Jesus, um homem corrupto, que tinha muitos problemas na administração do dinheiro, que administrava a sua vida a partir das cifras, corrompia-se e também corrompia pessoas, instituições, convicções, um nome, leis, porque na vida dele tudo era dinheiro, até o dia em que ele é encontrado por Jesus. E aí na sequência, você tem o capítulo 10. O capítulo 10, no verso 1, o título é A Escolha dos 12 Apóstolos, Miriam Silveira. E dentre os 12 apóstolos, capítulo 10, verso 1, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Vai lá, versículo 2, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, que era Pedro, por sobrenome Pedro. André, seu irmão, Tiago, Zebedeu, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, ou cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, e Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que é quem, ou seria quem, o trairia. Portanto, qual é a ironia? A ironia é que desde quando Mateus foi chamado, foi transformado por Jesus, preste atenção nessa frase que eu vou dizer para você, igreja. Desde o momento que Jesus chamou a Mateus e ele teve um encontro pessoal com o Senhor e teve a sua vida transformada, ele sabia que o dinheiro poderia ser uma desgraça na vida de uma pessoa e de uma família. E por que desgraça? Porque por causa do dinheiro ele corrompia pessoas. Ele se corrompia a si mesmo. Trazia maldades, destruía famílias, subornando pessoas, até o dia em que ele foi encontrado por Jesus. Torna-se um discípulo de Jesus. E mais, como você viu comigo, lá no capítulo 10, quando, no verso 9, né? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre. Mateus 10, verso 9, que nós já tínhamos lido antes, né? Antes, verso 10, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Sabe o que isso significa? Que antes um homem que dirigia a sua vida a partir do dinheiro, agora aceita viver como uma pessoa totalmente despojada de coisas materiais. Torna-se um discípulo de Jesus. E mais tarde viria a ser quem escreveu esse texto que hoje nos inspira nessa reflexão. Porque a partir de Jesus, irmãos, irmãs, Mateus ou Levi, conforme Lucas, trata-se da mesma pessoa, a partir de Jesus, Mateus entendeu que, de fato, prioridade na vida de um homem, de um pai de família, prioridade na vida de uma família cristã, não é nem a sexualidade, como dizia Freud, e nem o dinheiro, como diz Jung. Prioridade é Jesus. Amém? 3 momentos desse texto para a gente terminar. Volte lá para o capítulo 26, que é o texto base da nossa reflexão. Mateus 26, versos 14, 15 e 16. No primeiro momento, irmãos, laços de fé antecedem argolas de ouro. Por que argolas de ouro, pastor? Veja aí no verso 14, Mateus 26, versos 14, 15 e 16. Então diz:
Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma ocasião para o entregar. Laços de fé antecedem argolas de ouro. Por que argolas? Porque a palavra prata ou moeda de ouro significa ali, a palavra grega é argirion, que é um círculo mesmo. Então vamos imaginar, né? Um diadema de ouro, que liga um começo, como falei ontem, né? de uma ponta a outra, do começo ao fim. Ou seja, tudo na vida é o dinheiro. Então argola, ciclo, dá a ideia de tudo completo, um círculo completo. Tudo precisa estar de acordo com aquilo que está pensando a família na questão financeira. E eu quero dizer para você, igreja, irmãos e irmãs, na verdade, tudo numa família, num famoso mexidão, tudo numa família precisa começar e terminar em Deus. Jesus mesmo nos ensinou isso em Mateus, no capítulo 6, e também em Lucas 12, 31. A fé antecede qualquer outra necessidade que o ser humano tem na sua vida. A fé antecede qualquer outra necessidade que a família tem, que a minha tem, que a sua tem. Então, no verso 15, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. O que é curioso aqui, Marcial e Sandra, é que quando Jesus chamou a Mateus, na mesma semana, ele também chamou a Judas Iscariotes. E olha a ironia, Mateus era um homem corrupto, lidava mal com o dinheiro, presbítero Marcos, lidava mal com o dinheiro. O dinheiro, desculpa a expressão, era uma desgraça na vida daquele homem, até o dia que ele encontrou-se com Jesus e teve a sua vida transformada por Jesus. E entendeu a mensagem e aceitou, e colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Mas muitos que aderem à fé não colocam Jesus como prioridade na sua vida. Muitas famílias não colocam Jesus como prioridade na mesa da família, na ocasião da família reunida, do almoço, do jantar, nas dificuldades. Coloca em prioridade, em primeiro lugar coloca o dinheiro. E por isso, a ironia é que Judas Iscariotes andou 3 anos com Jesus. Era um discípulo próximo de Jesus. Aprendeu tudo que os outros 11 também aprenderam. Viu tudo o que os outros 11 também viram. Viu todos os milagres que os outros 11 também viram, e nada disso foi suficiente para transformar aquele coração de pedra. Então percebe a questão da consciência e da inconsciência. Judas era movido literalmente pelas emoções vinculadas ao dinheiro. E por isso nenhuma coisa extraordinária que fizera Jesus fora capaz de transformar aquele coração duro que só pensava em dinheiro. Irmãos, irmãs, pasmem, mas há pessoas assim, há crentes assim, há famílias assim. Tudo gira em torno do dinheiro. E desculpe de novo, às vezes, totalmente doentes do ponto de vista emocional. Ou você não conhece histórias de bons casamentos, onde uma das partes sai do casamento, mesmo gostando da esposa ou do esposo, mas porque encontrou alguém que lhe ofereceria uma vida material mais robusta? Eu conheço várias pessoas assim. Aliás, hoje pela manhã citei um filósofo francês, Jean-Jacques Rousseau, que fez isso. Era um jovem filósofo e casou-se com uma viúva bem mais velha que ele, rica, e foi morar com ela porque viu nela a condição financeira para sustentar a sua faculdade e os seus delírios filosóficos. E quando ela perde todo o seu dinheiro, aí ele volta para a sua namorada da adolescência, Selma, e se casa com ela e tem 5 filhos com ela. E depois os coloca no orfanato porque
porque ele queria viver os devaneios de uma vida sem compromisso. Judas era essa pessoa. Toda a sua vida era movida pelo dinheiro. E um dos momentos mais marcantes é quando ele estava na Quinta-feira Santa. Jesus, até o último momento, dá a ele a oportunidade de mudança de vida. Jesus avisa, seu Maurício, olha, um dentre vós há de me trair. E Judas, descaradamente, como diz assim na minha terra, ainda é capaz de perguntar para Jesus, seria eu, Senhor? Ele sabia que era. E o sinal para dizer para os soldados romanos de quem se tratava, seria um beijo, o beijo da traição. Dinheiro, cego por dinheiro, levou a trair o mestre. Essa linda canção que há pouco cantamos, levou a trair Jesus, porque a sua vida era movida por dinheiro. Que quereis me dar? E eu vou entregar Jesus a vocês. Ora, 30 argolas, ou seja, toda a sua vida movida por dinheiro, 30 argolas ou 30 moedas de prata, e foi o suficiente. Um segundo momento, entre o ladrão da cruz e o ladrão de moedas. Abra comigo o texto que você conhece. Já estamos terminando, igreja, um pouquinho mais de paciência. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versos 39 a 43. Lucas 23, versos 39 a 43, diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja, era um ladrão. Há várias passagens populares traduzindo esse texto, diz que esse malfeitor era um ladrão, crucificado fora de Jerusalém, como de fato bandidos e pessoas arruaceiras eram crucificadas fora de Jerusalém. E no entanto, quando ele vê a situação diante de Jesus, mesmo Jesus crucificado, é um mistério da fé, toca no coração daquele homem, e ele é capaz de crer em Jesus e crer na sua ressurreição, e tem misericórdia, fala, tem de misericórdia de mim, Senhor, lembra de mim. E a palavra que ele ouve é, já que Jesus conhece um coração transformado, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Portanto, a vida dele, a partir daquele momento, não mais seria regida pelo dinheiro. O outro queria que fosse, não és tu o Cristo? Desce daí e me permita continuar roubando, porque poderíamos pensar assim, ele não viu a Jesus como Cristo, como Senhor, mas o milagreiro não é milagreiro, então desce daí e me tira daqui também, que eu quero continuar a minha vida. O outro não, se arrepende. Por isso, irmãos e irmãs, atentem-se para essas duas figuras, o ladrão da cruz e Judas Iscariotes. Até o fim, durante 3 anos, andando com Jesus. E, infelizmente, às vezes, encontramos pessoas assim, ao longo do caminho, na vida cristã. Pessoas com coração duro, quando se trata de dinheiro. Duro com a esposa, com o esposo, com os filhos, duro com a igreja, duro com o ministério, duro com o funcionário, duro com familiares. Pessoas que, quando se trata de dinheiro, saem da razão, da consciência e entram tão somente na energia emocional que Jung chamou de complexo.
popularmente falando, diria, pessoa complexada, pessoa problemática quando se trata de dinheiro. Outro texto, já estamos terminando, João capítulo 12. Um pouquinho mais sobre quem era Judas. João, no capítulo 12, uma das passagens mais duras e realistas quando se trata de Judas Iscariotes, aquele apóstolo que andou com Jesus até o fim, mas por uma motivação sórdida. João, no capítulo 12, você já ouviu o falso piedoso? Às vezes tem gente assim na nossa família, né? É duro, o falso piedoso. Judas era assim, doente por dinheiro, mas fingia-se uma pessoa piedosa. João, no capítulo 12, verso 3 e seguintes. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, portanto caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ou eu diria assim, poxa, mas que desperdício! Podia ajudar os pobres, distribuir cesta básica. Veja o que diz o versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, palavra dura. E tendo a bolsa, ele era o tesoureiro do grupo, né? Tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Sabe aquele falso piedoso, dizendo que você está esbanjando o seu dinheiro? Por que você não ajuda os pobres? Sabe aquele falso moralismo? O texto escancara isso, faz assim, não, os pobres você tem sempre convosco. Ajude-os sempre. Por que tem que ser agora, nesse momento? Né? Pessoa com problema seríssimo quando se tratava de dinheiro. Vamos terminar? O amor ao dinheiro cega a razão e nos leva para um lugar que a gente não gostaria de pensar que corre o risco de ir. Eu vou terminar pedindo para você ir um pouco mais adiante, aí mesmo, em Mateus, o texto da nossa reflexão, só que lá para os versos 20 a 25. O amor ao dinheiro cega a razão e pode nos encomendar um destino que nós não gostaríamos de ter de administrar. Mateus 26, a partir do verso 20. Chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, na quinta-feira santa, igreja, uma noite antes de Jesus ser crucificado. Enquanto comiam, na mesa da Santa Ceia, declarou Jesus: em verdade vos digo que dentre vós um vai me trair. E eles, muitíssimo tristes, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas a si mesmo, por intermédio, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: é muito fingimento. Sou eu, mestre? Ele passa 3 anos da vida dele vendo tudo que viu, como eu falei para você, mas esperando um momento como esse. Sabe por quê? Porque a vida dele era regida 24 horas por dia pensando em dinheiro. Por isso, Paulo, para a gente terminar, assim nos orienta acerca dos riscos quando a gente escolhe em família administrar a nossa casa achando que tudo passa pelo dinheiro. Não. Tudo. O tema do nosso mês, do mês de maio, é família, tudo em nome de Jesus. Então, numa família de crente, tudo passa pela palavra de Jesus. Não é tudo passa pelo dinheiro. Numa família cristã, tudo passa em nome de Jesus.
porque sobre o dinheiro, se ele for o privilégio, aliás, se ele for a prioridade na sua casa, na sua família, pode se preparar. Os dias do futuro serão complicados, difíceis. 1 de Timóteo, último texto, e assim terminamos. 1 de Timóteo, capítulo 6. Assim disse Paulo sobre os riscos de uma administração doentia do ponto de vista emocional do dinheiro. No capítulo 6, versos 9 e 10, disse assim o apóstolo Paulo sobre o dinheiro: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências ou desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens ou o ser humano na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Depois, lá no 17, ele continua a palavra dura. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, não depositem a sua confiança, esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, a nossa paz. Que pratiquem o bem, sejam ricos, mas de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então Paulo fala do tesouro celestial. Que a nossa família, irmãos e irmãs, ao estar reunida, ao se reunir, para falar de fé, para falar de finanças, entenda que é tudo junto e misturado, amém? Família, fé, finanças, fidelidade, contribuição, tudo é junto e misturado. Por quê? Porque a gente faz tudo em nome de Jesus. Que Ele assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.